Filhos e filhas, bem-vindo ao nosso ensino. Estamos juntos vivendo esse discipulado e apostolado. Hoje vamos para o nosso terceiro ensino sobre os tipos de discípulos. Já vimos discípulos da multidão, discípulos da lei e discípulos do mestre, os discípulos da perfeição, aqueles que querem ir até o fim sem parar, porque sabem que Deus é a presença maior de suas vidas. Então, como sempre, te convido, pega aí papel, caneta na mão, vamos juntos fazer o nosso caminho e também fazer o nosso roteiro, anotando, traga a Bíblia junto com você e compartilhe, pelo menos para mais 30, 40 pessoas aí, convida para estar conosco nessa noite. E se você puder, convide as pessoas a seguir as nossas redes sociais. Tudo Ironias Fuldaro Oficial. Seja pelo Facebook, Instagram, YouTube, aqui no nosso canal, e você está nos ajudando a evangelizar. Gosto muito de falar isso. A gente não pode evangelizar sozinho. Juntos nós vamos vencer todas as batalhas, somos mais fortes. Juntos nós chegaremos na meta final, que é o céu. Separados, isolados, certamente viramos presa fácil do inimigo. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos iluminar. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, derrama-te em nossos corações. Por tua verdade, livra-nos do erro e da mentira. Sintam os que combatam os teus caminhos, que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Adorem o que desprezaram e desprezem o que adoraram. Deixe-nos atuar em ti, pois sem ti iremos morrer. Vem, Espírito Santo, ó Paráclito, que permaneces conosco para sempre. Concede-nos gozar dos teus divinos consolos. Vê as lágrimas de nossos olhos, a amargura do nosso coração. Vê como estamos cercados de sombras, misérias e dores. Ó Consolador excelso, derrama as tuas consolações celestiais em nossas almas, para que possamos lutar, para que possamos vencer. Envolve em tuas divinas alegrias as dores de nossa vida, para que nosso coração seja uma cópia fiel do coração de Jesus e para que, ardendo nesse amor que derramas em nossas almas, com o sorriso nos lábios e alegria na alma, possamos percorrer os caminhos da vida até chegar à alegria plena, Espírito Santo. Alegria inefável, alegria eterna. Que este nosso encontro, que essa noite de oração contigo, Espírito Santo, seja para nós um renascer. Sim, Espírito Santo, vem com as tuas luzes, com a tua luz ilumina a nossa alma, abre os nossos olhos, para que possamos compreender com esse discipulado as maravilhas que possuímos em nossos corações. Vem, ilumina-nos, move-nos, vivifica-nos, impele-nos, para que esqueçamos este pobre mundo exterior, tão deficiente e imperfeito, e vivamos neste outro modo de ser, descendo e convivendo com o interior, com a nossa alma toda voltada para ti. Obrigado, Senhor, porque tu estás curando pessoas cardíacas. Te louvo e te bendigo também, Senhor. Eu vejo pessoas com alergia, pessoas que tinham rachaduras, infecções na pele, nas mãos, nos pés, pessoas com feridas na cabeça. Deus está tocando para curar. Receba a tua cura.
Receba a tua libertação. O xaracantaralabaralabaralalalala. Irial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 a. Filhos e filhas, vamos juntos. Bendito seja Deus por esse dia. Até vou tomar uma água aqui para a gente ir hoje, porque o negócio hoje vai ser bom demais. Com Deus sempre é bom, na verdade. Nós falamos dos discípulos, do discípulo da lei e do discípulo perfeito. E encerramos o nosso encontro falando que ser discípulo de Jesus é fazer o extraordinário. Os que não são discípulos de Jesus fazem o ordinário. Nós precisamos fazer o extraordinário. O discípulo perfeito não é para todos, também vimos isso, mas para os escolhidos. Então vamos começar o nosso ensino de hoje. Ser discípulo perfeito exige o extraordinário e não apenas o ordinário. É nesse pequeno detalhe que se conhece o discípulo da verdade. Feche os olhos um pouquinho. Olhe para dentro de você. Pare e pense. Agora você não precisa nem anotar. E você? É o discípulo de verdade ou apenas discípulo? Seguir Jesus, filhos e filhas, é extrapolar os hábitos, os costumes. Exige sair da rotina, do quadro do dia a dia. Seguir a Jesus era ir além do deserto, como Moisés. Seguir a Jesus é ser chamado de louco, alienado e outros adjetivos. É desinstalar-se, deixar de ser o acomodado e questionar a fé passiva. Seguir a Jesus é obedecer os princípios imutáveis, mas é também ser livre como as ondas do mar. Filhos e filhas, um discípulo que vive obediente a Deus descobre a pessoa dinâmica que deve ser, conforme a expressão de sua própria inerente potencialidade. E mediante os variados dons espirituais que a graça de Deus acrescenta à vida de cada cristão. Eu passei há pouco tempo, sofri uma fratura, depois fiz a cirurgia, ela cicatrizou, abriu e levou praticamente 5 meses para fechar. No meio, onde estava o caos ali desse processo, andando de cadeira de roda, muleta, eu viajei 7 países, 4 continentes. Passei por temperaturas de mais 44 na África, menos 20 no Canadá. Todo mundo me chamava de louco. Você vai perder essa perna. E deixa eu te contar. Essa loucura em Deus foi tão linda que eu não peguei um vírus de gripe. Estivemos em Roma, no encontro do Cáris, e muitos pegaram até mesmo o Covid. E eu ali convivendo com eles, ministrando, participando, vivendo o meu discipulado, não sofri nada. Por isso nós temos que entender, primeiro ponto, que falamos no início desses nossos 3 ensinos sobre os tipos de discípulo. O discípulo é um ser livre. Mateus capítulo 12, versículo 20. Não quebra o caniço rachado, nem apaga a mecha que ainda fumega. Jesus não violenta os corações. Por isso, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Não faz apelos emocionais irresistíveis. Jesus não corrige as almas humanas, não faz lavagem cerebral. Seu convite ao discipulado começa com a partícula condicionadora. Se alguém quiser me seguir, se alguém quer, venha depois de mim, segue-me. Lucas 9:23.
O ser humano deve avaliar se deseja segui-lo. Ninguém é forçado a aceitar. Você não é obrigado a aceitar. Tem que dizer um sim com liberdade. Quando todo mundo questionou, nós vimos isso na semana passada, João 6,67, quereis vós também retirar-vos? É verdade que é livre, mas uma vez escolhido, é irrevogável. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, 62. Ele dá a liberdade para optar. Porém não aceita o tíbio, pois o reino de Deus é arrebatado pelos violentos. Mateus capítulo 11, versículo 12. Água morna. Tem muito cristão dengoso. Tem muito cristão dengoso. Dengue vem de água morna, água parada. Tem muito cristão água parada, cristão dengoso, cristão que fica de nhenhenhê, de diz que me diz que. Leia lá depois Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Para ser discípulo de Jesus é preciso garra, coragem. Para violentar a si mesmo é necessário uma grande metanoia. Segundo ponto, o discípulo é alguém que sabe o que quer. Leia depois Eclesiástico, capítulo 5, versículo 10 a 15. O discípulo tem que saber o que quer. Dele é exigido que abra mão de valores, a fim de se apoderar do reino de Deus. Em Mateus 13, 44, vemos: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem encontra, mas esconde de novo. E cheio de alegria, vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo. A salvação é o tesouro, é de graça. Nós encontramos em Jesus, não tem preço, mas o discipulado é o campo. Tem um preço a ser pago. É a renúncia, é a luta do dia a dia, é a humilhação, é a perseguição. Então não podemos desistir. Não se trata da salvação pelas obras, mas de entender e aceitar os custos da descoberta, da revelação. O tesouro valia mais que o campo. Logo, quem comprou o campo ganhou o tesouro de graça. Assim é no reino de Deus. A salvação, tesouro, é de graça. Mas o discipulado, o campo, tem um preço. Há valores a serem trocados. Há um custo a ser pago. É indispensável que o discípulo saiba o que quer, porque a vida de um seguidor de Jesus é comparável à vida de um sentenciado à morte. Ele pode morrer de morte violenta ou não. Em qualquer dos casos, ele vive morrendo para poder morrer vivendo. Que lindo, não? Lucas 17, 33. Todo aquele que procurar salvar a sua vida vai perdê-la, mas todo aquele que perder, encontrá-la. No reino de Deus, convive-se com esse paradoxo de que achar a vida é perdê-la e perder a vida por Jesus é achá-la. Vamos ao nosso terceiro ponto, para depois irmos encaminhando para a oração. O discípulo tem a palavra do mestre como imutável. O discípulo, para aprender de Jesus, tem que ter a palavra do mestre como ponto de partida, o ponto de apoio, o ponto de referência, o ponto de vista e o ponto de chegada. João 8,31. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. O discípulo tem que estruturar a sua vida sobre a palavra de Deus. É verdade que não podemos ser fundamentalistas e interpretar a palavra ao bel prazer, como muitos fazem por aí.
Precisamos ter coragem de interpretá-la à luz do magistério da igreja. A palavra de Deus é a base. Importa ter a mente de cristão e não aceitar viver de outra maneira que não seja sobre a base da palavra. Por exemplo, a palavra de Deus é a base de tudo. Nós não podemos estar fora dela. Sobre as bases, não pode haver outra base sem ser o ensino do Senhor. O consumismo e as ambições materiais têm que estar sob o completo domínio da sabedoria de Cristo, para não sufocar a palavra de Deus no coração de cada discípulo. É indispensável que aqueles que pretendem seguir a Jesus, no meu caso e no teu, né, filho e filha, que com coerência e seriedade avaliem o projeto de vida para qual estão sendo convidados. Dedicadamente, temos que querer, e querer mesmo. Esse desejo deve ser mais forte do que a vontade de casar, de ter um diploma de faculdade, de ter filhos e até de ser feliz. Não que Deus queira a sua infelicidade, mas que o desejo de segui-lo não seja mais forte que tudo. Isso sim. Seguir a Jesus deve ser o desejo dos desejos, a vontade das vontades, a decisão das decisões. Vamos analisar o sim de Pedro. O segredo está em aprendermos a colocar essas coisas sem peso. O peso do legalismo, do modismo, da santidade aparente. É o amor de Cristo que nos constrange a viver dentro desse padrão. Trata-se de vida e que tem relação com a vida. É natural. Cristo não nos chama para um desempenho teatral, mas para uma proposta de vida. E se o amor for a fonte propulsora dessa existência e a substância dessa alma de discípulo, então torna-se natural seguir os passos. Em vista disso, quando o discípulo cai, Jesus apenas questiona seu amor. Tu me amas? Se me amas, então segue-me. Analise nessa semana João capítulo 21, do 15 ao 19, o sim de Pedro. E para irmos já para a oração, eu queria te fazer um questionamento. Eu vou te deixar algumas palavras. Marcos capítulo 9, versículo 2, Mateus capítulo 10, versículo 1, Lucas capítulo 10, versículo 1, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 15, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 41, Marcos capítulo 6, versículo 4 e Marcos capítulo 3, versículo 7. Aqui, em cada uma dessas palavras, você vai ler, vou repetir, Marcos capítulo 9, versículo 2, Mateus capítulo 10, versículo 1, Lucas capítulo 10, versículo 1, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 15, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 41, Marcos capítulo 6, versículo 4 e Marcos capítulo 3, versículo 7. Em cada uma dessas palavras, você vai analisar. Faça como se fosse um gráfico. Eu estou entre os 3, os 12, 72, os 72, os 120, ou entre a multidão, os 3.000, 5.000. Em qual relação de discípulo eu me encontro? E aqui nós terminamos o nosso ensino sobre os 3 tipos de discípulo. Na próxima semana vamos falar do discipulado de Pedro, já que terminamos com o sim de Pedro. Vamos juntos orar. Senhor amado, Senhor bendito, eu te entrego agora esses filhos. Se houver alguma praga, alguma maldição,
alguma negatividade que esteja sobre eles. Que todo esse mal seja quebrado, destruído, exterminado, para a glória do céu. Realiza hoje, Senhor, um Pentecostes novo, uma obra nova, a cura, o milagre que esse filho, essa filha precisa. Deus está tocando poderosamente. Pessoas com problemas nos olhos. Eu vejo até uma pessoa que perdeu a visão depois de uma cirurgia, mas muitas enfermidades nos olhos. Deus está te concedendo a cura. Pessoas com tormentos mentais, enfermidades, dores de cabeça, perda de memória, enxaqueca, aneurismo, até mesmo pessoas que foram diagnosticadas com tumores ou coágulos de sangue, receba a cura de Deus. Pessoas com problemas na coluna, artrose, hérnia de disco. Também muitas pessoas que estão sofrendo porque vivem o luto, o véu, perderam ente queridos. Que Deus te abençoe e te conceda o teu milagre. Nos encontramos aqui a semana que vem. Nos ajude a evangelizar. Conquiste novas pessoas para seguir, para participar da formação, dos nossos combates, das nossas redes sociais, tudo Ironismo Mudar Oficial, Instagram, YouTube e Facebook. Também eu quero te pedir, adquira os nossos produtos, loja.ironismodaro.com.br. É uma maneira de alimentar a missão e de ser alimentado. E se você puder, nesses dias, conhece alguém que pode nos ajudar, seja pelo doações.ironismodaro.com.br ou pelo nosso Pix 4299 108 2740. Deus te abençoe. Nos encontramos sempre na Eucaristia, no Rosário e na Misericórdia. Até a semana que vem.